Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna. Tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique aí comigo, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para nossa edificação. Te espero! Olá, voltamos, graça e paz. E o nosso tema de hoje, da nossa palavra oportuna, o encontro com o príncipe da paz. E o nosso texto está em Juízes capítulo 6, versículos 22 ao 24. Acompanhe conosco. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Amém? Então, nós queremos falar de um contexto desses versículos que nós lemos, né? De uma história muito conhecida. Talvez você já ouviu muitas vezes falar sobre a história de Gideão. Já ouviu muitas pregações, talvez você já estudou muito sobre essa história, mas nós percebemos aqui que dentro do contexto, Gideão viveu num tempo, num período muito difícil para o povo de Deus, os israelitas, né? Pois eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, um povo que era terrível, um povo que invadia as terras do povo de Deus, destruía suas colheitas e forçava as pessoas ali a viverem com medo. O texto do capítulo 6 todo, que conta a história de Gideão, capítulo 7, nós vamos ver bastante coisas que os midianitas faziam que levavam o povo de Deus a ter medo, ao ponto de irem para as montanhas, morarem nas cavernas, esconder, fazer gruta, buraco no meio das cavernas, e amedrontados, com medo, escondidos, porque eram terríveis, era um tempo muito difícil, né? E aí nós percebemos aqui que Gideão está nesse tempo, e Deus então envia o anjo, né? O anjo aqui, nós acreditamos que é algo que o Antigo Testamento fala de Jesus, né? Como Jesus, o anjo aqui, né? Representando Jesus, chega diante de Gideão, né? E logo chama ele de homem valente, porque o povo vivia com medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar os midianitas. Destruíam tudo. Não, os animais matavam, destruíam todas as coisas. Então eles viviam um tempo muito complicado, né? E o anjo então chega para Gideão e fala: homem corajoso, homem valente, né? E Gideão fica assim meio, né? Ele está fazendo algo, inclusive, que nem é o lugar de fazer. Ele está malhando trigo no lagar. O lagar era para processar ali o vinho, né? E ele está ali escondido, num lugar fechado, né? Também, com certeza, com um pouco de medo, porque o trigo é para ser malhado num lugar aberto, num lugar onde venta bastante, tudo mais, né? Então, Deus se mostra ali para Gideão que ele é o defensor do seu povo. Então, a libertação de Israel dos midianitas vai ser trabalhada pelo anjo, começa sendo trabalhada pelo anjo na vida de Gideão, né? Que aqui representa a justiça divina contra a opressão e a promessa que Deus está sempre presente nas lutas do seu povo, né? Então Gideão é lembrado como um dos juízes de Israel que exemplificou não apenas a coragem, mas também a fé em tempos de crise. Inclusive, ele é um dos heróis da fé, está lá relatado o nome dele no Hebreus 11 e outros textos bíblicos também. Então, a história de Gideão é marcada por vários eventos importantes. Deus chama ele faz sinais da lã, ele reduz o exército de 32 mil para 300, tem a estratégia da batalha que ele coloca na mão dos soldados, né, trombetas e tochas
com fogo dentro de jarros, né? Tochas com fogo dentro dos jarros, né? E assim vai criando a confusão, porque é uma luta, né? Gideão é levantado para lutar contra os medianitas, e há uma luta ali, e ele vence, né? Ele tem a vitória, e ele até quer ser como... O povo até quer colocar ele como líder, como rei, e ele fala, não, o rei, quem governa vocês é Deus, eu não posso ser rei e tudo, né? Então nós vivemos um tempo talvez assim, de muitos medianitas, certo? Que estão destruindo a nossa vida. Muitos medianitas que estão colocando medo sobre as nossas vidas, né? Então, hoje, né, nós percebemos tantas pessoas que estão vivendo com medo. Muitas pessoas nos dias de hoje têm passado por tribulações horríveis, nesse mundo dominado pelo mal. É depressão, crise de pânico, medo e outras dificuldades emocionais que têm perturbado o sono de muita gente. Talvez tem muitos medianistas que estão se levantando contra as nossas vidas, e Deus quer levantar você como Gideão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai se colocar à disposição do Senhor. Ele nos convida então a refletir sobre a nossa própria fé. Essa história nos convida a refletir sobre a nossa própria fé, a nossa liderança e a maneira como reagimos aos desafios. A história de Gideão nos convida a refletir sobre como nós reagimos em momentos de incertezas. Talvez você está passando por incerteza, talvez você está sendo oprimido, né? E aí, que atitude você toma? Qual é a postura quando estamos diante de crise, ameaça? Qual deve ser a sua postura, a minha postura? Como podemos responder a esse chamado de Deus? Estamos dispostos a agir, mesmo quando nos sentimos inadequados? Confiamos em Deus que vai nos guiar, vai nos dar orientação em situações desafiadoras? Então, olha só, caminhe comigo nesse texto. Leia esse capítulo 6 todo, porque nós vamos perceber que Deus começa a agir quando há uma mudança no povo, é quando o povo começa a clamar. Tudo muda. A gente percebe que a mudança começa com clamor. Nos versículos 6 e 7, que nós não lemos, mas você pode ler, nós percebemos que o povo ficou debilitado com toda a destruição ali dos medianitas. Com medo, debilitado, está escrito isso. Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas, mas então os filhos de Deus de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, o versículo 7 diz, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o que aconteceu? O Senhor levanta um profeta. O Senhor ouve a oração. Então a mudança que você quer que comece a sua vida para ficar livre dos medianitas, dos problemas, das crises, do pânico, do medo, da depressão, começa com clamor, com oração, certo? Grandes vitórias nascem em tempos difíceis. O povo de Israel estava em grande sofrimento por causa da opressão dos medianitas, mas quando clamaram ao Senhor, Deus ouviu e começou a agir. Isso é o primeiro ponto, é a primeira coisa que você deve fazer, é clamar. E olha só, Deus também, Ele conhece o nosso coração. Então Ele vê as ações, porque as nossas ações revelam o nosso coração. Gideão teve medo, sim. Gideão estava até escondido, talvez o último trigo ali, tentando esconder para poder sobreviver com a sua família. Mas quando o anjo apareceu para ele, as ações do seu coração revelaram quem ele de fato era, que nem ele mesmo acreditava nele. Talvez você esteja assim. Talvez estejamos assim, nem nós mesmos acreditamos em nós. Estamos com medo, acuado, não sabemos a quem servimos. Mas o anjo então apareceu ali, e eu quero dizer para você que grandes vitórias acontecem por pessoas que são levantadas por Deus, certo? Então, enquanto todos estavam escondidos com medo, Gideão tomou uma atitude diferente. Ele revelou o coração ao Senhor, continuando no trabalho, mesmo escondido, mas estava trabalhando. Deus viu essa ação e o chamou para a missão muito maior, né? Então, suas ações podem revelar sua fé, a sua coragem, mesmo quando você se sente inseguro, com medo. Então, dê um passo de fé hoje, confiando que Deus está vendo o seu coração e pode ajudá-lo para algo grandioso, maior, certo? Então, uma das ações de Gideão foi essa, de fazer mesmo assim, diante de Deus, assim, ele tinha dúvida, né? Então ele fez prova do Senhor, né? Alã 2 vezes,
Teve outras provas também, mas o fato é que Deus deu estratégia para ele reduzir os homens, né, de 32 mil para 300 homens para lutar. Deus deu vitória a ele de uma forma que para nós é incomum, de uma forma incomum, porque Deus age dessa forma, né? A outra coisa que eu quero falar ao seu coração, a pouca força já é suficiente com Deus. Talvez você fale, eu não tenho força, eu não tenho um ânimo mais para esse momento que eu estou vivendo, está findando o ano de 2024, vai chegar um novo ano, eu não tenho mais força para virar o ano. Mas o Senhor está dizendo para você nessa palavra oportuna de hoje, a pouca força já é suficiente com Deus. Juízes, versículo 6, 14 e 16, nós vamos perceber que Gideão, ele responde, o Senhor responde para ele algo interessante, né? O Senhor fala para ele, vá, Gideão, vá nessa força que você tem e livre Israel. Né? Mas ele se sente menor, ele é o menor da família, a família é a mais pobre, ele diz isso, certo? Senhor, a minha família é isso e aquilo e tal, e muitas vezes estamos assim, a minha força é pequena, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menos inteligente, vou dizer dessa forma, entendeu? Mas a pouca força que você já tem com Deus, ela é suficiente. Então Gideão se sentia inadequado e incapaz, mas Deus lhe disse que a força que ele já possuía era suficiente para a missão. Quando Deus está conosco, a nossa força, a nossa fraqueza, na verdade, se torna força, né? Como os heróis da fé, os Hebreus 11:34 diz, da fraqueza tiraram força. É isso, né? Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte, né? E o último ponto para nós orarmos, diz que, o versículos 22 e 24, que a paz de Deus está sobre nós. Olha só, nós temos a paz, né? De Deus que está sobre nós. Só o príncipe da paz pode nos dar a verdadeira paz que precisamos para viver todos os desafios da nossa vida. Porque Gideão viu o anjo do Senhor e não morreu, porque naquela época viu um anjo do Senhor e podia até morrer. Ele não morreu porque viu o próprio Cristo, o príncipe da paz. Porque Gideão viu o anjo e não morreu? Porque Gideão encontrou a paz e não foi a morte. Você encontrou a paz, você encontrou a vida e não foi a morte. Porque Gideão teve um encontro com Cristo que morreu no seu lugar. Cristo que morreu no seu lugar, né? Em um madeiro, e toda a ira de Deus veio sobre Cristo. Todo o pecado de Gideão, de Samuel, dos homens da Bíblia, do Kilson, do irmão Y, do irmão X, tudo isso veio sobre Jesus. Todo o pecado. E o que recaiu sobre nós? O Senhor é paz. O Senhor é paz, e Yahvé Shalom recaiu sobre nós. Nós merecíamos a ira de Deus, merecíamos viver no medo, mas tivemos um encontro com a boa nova do Evangelho. O príncipe da paz nos encontrou, a boa notícia chegou para cada um de nós. O príncipe da paz nasceu e continua nascendo em muitos corações. O Emanuel, o Deus conosco, continua nos dando sua paz. Então, Gideão não é apenas uma figura histórica. Talvez a gente pense que ele só é uma figura histórica. Sua vida, ações oferecem lições valiosas sobre fé, coragem e liderança. Sua história continua a inspirar e a ensinar, mostrando que, independentemente de nossas fraquezas, podemos ser usados por Deus para realizar grandes coisas. Foi o que aconteceu com ele. Te desafio a conhecer a história de Gideão. Grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Grandes vitórias acontecem por pessoas que são levantadas por Deus. Deus vê em nós capacidades, mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso em nós mesmos. Nossa força está em Deus. A sua força está em Deus. Tivemos um encontro com o príncipe da paz, com o Senhor da paz. Assim como ele fez com Gideão, Deus pode usar a sua vida para realizar grandes coisas. Deus pode te usar, desde que você, primeiro, clame por Ele. Segundo, haja em fé, como Gideão agiu e foi colocado lá o nome dele nos Heróis da Fé de Hebreus 11. Confie na força que Ele já te deu, certo? E tome posse da verdadeira paz, porque você precisa ter paz. E não é a ausência de problemas. A nossa paz é uma paz
do interior. É quando os discípulos estão lá com medo, escondidos dentro de uma casa, porque crucificaram Jesus, mataram Jesus, Jesus ressuscitou e tudo, ele entra, aparece dentro da casa, a primeira coisa que Jesus faz, o que ele fala? Vocês ficaram com medo, fugiram, se esconderam? Não, Jesus fala, paz sobre este lugar, paz sobre a sua vida. Por que vocês estão com medo? Não temas, porque o Senhor está conosco, o Senhor da paz está conosco, nós temos a verdadeira paz e nós somos mais que vencedores. Amém? Deixe essa palavra no seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por essa palavra oportuna, por esse tempo precioso, por essa palavra tão poderosa, que essa palavra chegue a cada coração, cada lar, cada família e faça a mudança que é necessário, Pai. Levanta o teu povo, Pai, a entender que nós temos o Senhor da paz que está conosco. Nós temos o Senhor que não nos abandonou, que Ele está sempre conosco, que luta a nossa luta. O Senhor que se levanta mesmo contra o inimigo das nossas vidas. É o Senhor que nos dá a verdadeira paz. Que tenhamos paz, porque sabemos que essa paz que excede todo o entendimento que vem em Jesus está sobre os nossos corações. Que a tua bênção, a tua graça e misericórdia esteja sobre cada lar. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até a nossa próxima palavra oportuna.